Vamos abrir em Gênesis 28, capítulo 10. O primeiro livro da Bíblia é muito fácil de encontrarmos. Gênesis capítulo 28 e versículo 10. Se você ainda não possui as Sagradas Escrituras, faça um esforço para adquirir a Bíblia Sagrada. É luz para o nosso caminho, a palavra. Nós podemos ter, meditar. Hoje até está tão fácil nós termos a Bíblia, né? Basta até no celular, dá para baixar a Bíblia. Então é importante, de uma forma ou de outra, nós termos a Bíblia Sagrada, né? E aqueles que ainda não têm, eu tenho certeza que aqueles que têm vão dividir aí. Como é bom dividir, né? Uma leitura bíblica. Bênção de Deus. Paloma já tem a Bíblia, né? Bênção de Deus, né? Pessoas com a Bíblia na mão. Gênesis 28 e 10 diz assim. Preste bem atenção, é um texto um pouco extenso, mas cada versículo quase que fala por si só. Tem algo tão revelador de Deus aos nossos corações. Diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra. E estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquele lugar dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Esse texto nos leva a uma revelação tão gloriosa, tão poderosa de Deus. Aqui diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegando ali, Deus se revela poderosamente para Jacó. Olha o que Deus diz para Jacó aqui. E sonhou, e aqui diz assim: eis que eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eis que o Senhor, eu sou teu Deus, e não te deixarei
até que eu possa cumprir em tua vida todo o propósito. Eu vou te guardar, vou te abençoar. Eu estou contigo. E eu sou o Deus de Abraão. Sou o Deus de Isaque. E serei o teu Deus. Abraão era avô, Isaque era pai de Jacó. Agora eu quero chamar a atenção de você. Deus se revela aqui de uma forma tão poderosa para Jacó. Por quê? Será que foi porque Jacó teve sorte? Será que Deus olhou e disse, não, hoje eu vou me revelar para aquele moço aleatoriamente? Não. Vamos entender uma coisa. Eram 2 meninos, filhos de Isaque e Rebeca. Nasceu o primeiro primogênito Esaú. E logo junto, Jacó. Mas o primogênito, ele tinha o direito, ali receberia a promessa, levaria o estandarte da família, a promessa feita a Abraão, de uma grande nação, da multiplicação, da bênção, da prosperidade. Tanta coisa que Deus tinha prometido para Abraão. E passou para Isaque. Isaque foi próspero, abençoado. Um homem pacífico. Um homem que cresceu espiritualmente diante de Deus. Evitou as guerras, evitou os combates. Mas aonde ele chegava, onde ele entrava, Deus o abençoava. E agora teve ali, nesse casamento de Isaque e Rebeca, 2 filhos. E toda essa bênção de Deus estava endereçada para Esaú. Só que, vamos entender algo aqui. No desenvolvimento desses 2 meninos, no eles crescer, no amadurecer, Esaú passou na adolescência para a mocidade, para a vida adulta, a desprezar esta promessa de Deus. Preste muita atenção. Não fazia caso. Não se importava com essa promessa. Um dia, eles conversando, Esaú disse, Jacó, para mim tanto faz. Nosso pai é rico, eu vou herdar da mesma forma. Temos condições financeiras, não me interessa essa promessa. Não tem problema. E o filho de Isaque, aquele que tivesse a promessa, ele não poderia casar com uma mulher cananita. Ele deveria casar-se com uma moça da linhagem de Abraão. Para continuar. O mesmo vínculo espiritual, a mesma aliança. Só que Esaú não esperou. Esaú foi se casando com aquelas moças cananitas ali, enfim. Completamente se desviando dos propósitos de Deus. Preste bem atenção nisso. Foi rejeitando, foi buscando os prazeres que a vida oferece. Era um moço rico. E foi buscando os deleites, os prazeres. Agora Jacó, ao contrário, Jacó esperou em Deus, não buscou um casamento prematuro. Jacó se guardou e tinha aquele grande interesse em seu coração de receber a promessa de Deus. As coisas de Deus diziam respeito a Jacó. Ele tinha um coração quebrantado. Ele via seu irmão tão distante dos propósitos de Deus e ele querendo ser tão presente, mas a bênção não estava endereçada a ele. Mas eu quero vos dizer uma coisa, levante a mão, isso é muito importante. Muito importante. Você pode não estar
direcionado uma bênção. Você não tem a promessa de uma vitória. Você pode não ter essa promessa. Mas se você desejar no coração, tiver isso no teu coração, eu quero vos dizer com todas as letras, Deus vai se inclinar, vai se direcionar para você. A Bíblia diz assim, que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Amém? Porque se já tivesse tudo determinado, Deus diria assim na sua palavra, eu já tenho os meus fiéis na terra. Não, ele diz assim, eu procuro. Em uma oportunidade na palavra, o Senhor diz assim, eu procurei um homem que se colocasse na brecha. Quer dizer, tapar a abertura de um muro, a invasão dos inimigos, a invasão do pecado contra Israel. Mas não achei, mas eu procurei. Está entendendo? Olha como Deus pode se inclinar para a tua vida hoje e você sair daqui abençoado. Amém? Pode baixar a mão. E Jacó está naquela expectativa. Então Deus viu o coração de Jacó. Escuta aí. Deus viu o coração de Jacó e viu o coração de Esaú. Viu um coração distante e desobediente. E viu um coração presente querendo obedecer. Então Deus vai promover, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Esaú chega de uma caçada, cansado, com sede, com fome. E lá está Jacó em casa fazendo um prato de alimento. Esaú chega cansado e diz, Jacó, me dá da tua comida. E ele diz, dá não, tudo tem um preço. Com Deus, tudo tem um preço. Levante a mão, tem boas pessoas que tudo tem que ser de Deus, tem que ser de graça. Nada é de graça. Tudo há um preço a pagar. Ah, mas a salvação, Jesus pagou o preço. Se você não renunciar, não negar a ti mesmo, não entrar pela porta, se você não pagar esse preço, a salvação não vai ter efeito nenhum. Vai perder o efeito. Amém? Tudo, Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia cruz. Então, siga-me. Então há um preço a pagar. Amém? Tudo há um preço. E Jacó disse assim, não, de graça não, tem um preço. Pode baixar a mão. Qual é o preço? E Jacó disse, ponto, comentou Esaú, que tu não te interessa pela promessa. Ah, é verdade, eu não me interesso. Para mim, tanto faz como tanto fez. Quer trocar? Eu troco a minha primogenitura, a promessa, eu troco pelo esse prato de alimento, está delicioso. E Jacó disse, está feito, tá, né? Fechou o negócio. Tem coisas, querido, que às vezes nós achamos que é tão simples e insignificante. E quando nós tomamos uma posição, seja ela para receber a bênção ou para perder a bênção, isto é selado lá nos céus. Quando foi feito aquele negócio, parecia tão insignificante para Esaú. Mas lá no céu, os anjos disseram amém. E dali, Jacó saiu. E passando-se o tempo, o negócio foi feito. Passando os tempos, Jacó já idoso, adiantado em idade, ele já perdia a visão, já não enxergava mais. E chegou a hora daquela, era o costume do pai chamar o primogênito e liberar para ele a bênção de Deus. Escute aí. O que era isso? O pai, como pai, tinha a autoridade de pai. Mas também aqui a autoridade patriarcal. Isaac era o patriarca. E estamos vivendo aqui uma dispensação patriarcal. Então, ali ele receberia a bênção de Deus. Isaac estava sendo pai e pastor
de Jacó. Amém? Só que o direito a receber aquele propósito era Esaú. Esaú era um moço que tinha muitos pelos no rosto, muito pelo no braço, com a barba, pelo corpo. E Jacó era meio desprovido de tais pelos, tais cabelos. E o que fez? A mãe de Jacó foi orientando ele, disse: não, já que tu negociou, a bênção é tua, chega para o teu pai não enxerga mais. Então tu pega um pelo de um animal, amarra nos braços, porque ele vai pegar nos teus braços, amarra todo aquele pelo nos braços, põe no corpo e chega diante dele. Ele vai te abençoar. E Jacó foi. Chegou lá, se colocou diante do pai. E o pai tinha pedido ali um prato de alimento, guisado e tal. Ele levou a oferta. Bem importante isso, né, irmão? Levou a oferta. E chegou diante de Isaac. Isaac já não enxergava, ele foi pegar nos braços para ver se era Esaú. Pegou nos braços, passou a mão. O corpo é de Esaú, mas o cheiro é de Jacó. E Jacó está ali, em silêncio. Mas quando Deus dirige, até no erro, a bênção permanece. Amém? E ali Jacó recebeu a bênção de Isaac. E foi recebida a primogenitura agora para ele. Inverteu os papéis. E a promessa de Deus desceu sobre Jacó. Uma coisinha aí, um parênteses. Jacó podia dizer assim: eu não preciso da bênção de pai. Eu não preciso da bênção do sacerdote, do patriarca, do pastor. Deus já é comigo. Querido, aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Deus usa servos. Levante a mão para o céu. Deus usa homens. Ele trabalha através de servos. Ele disse: aonde estiver o meu servo, aí eu estarei. E vice-versa. Amém? Se não recebe o meu servo, como vão receber a mim? Então, Jacó foi obediente. Amém? Colocando em risco a sua própria vida. Porque se Esaú chegasse naquele momento, ele corria risco de morte. Pode baixar a mão. Para nós adiantar essa revelação. Quando Esaú ficou sabendo, ele não aceitou. Ele fez o negócio, mas quando viu que aquilo se concretizou, ele se revoltou e queria tirar a vida de Jacó. Aqui nós vimos uma pessoa inconstante. Ele não se interessa pela bênção. Ele rejeita a promessa, troca por qualquer coisa, troca por qualquer pecado de segunda, terceira categoria lá fora. E depois, quando vê alguém abençoado, quando vê Deus se inclinando para outra pessoa, quando vê Deus usando outra pessoa, se envenena de inveja e de ciúme. É ou não é? É. Fica raivoso, invejoso, cheio de ciúme. Por que não se interessou quando estava diante dele? Agora a promessa tinha passado para Jacó. Queridos, e Jacó agora não tem outra escolha senão abandonar a casa do pai, ir embora, porque Esaú queria tirar a sua vida. E o que acontece? Jacó vai em direção à casa de Labão, vai em direção de buscar uma noiva da linhagem de Abraão. Labão era irmão de Rebeca. E ali ele ia buscar ali uma moça com quem ele viesse se casar legalmente, conforme a palavra de Deus. Só que Jacó, quando ele está saindo, diz aqui um historiador, Flávio Joséfo, que ele está levando uma carreata. Ele levou carga, ele pegou aquelas mulas de carga, levando muita coisa, muito preparo, muitas roupas, muito alimento, muita provisão
para o caminho, até chegar à casa de Labão. Só que na perseguição, quando Esaú passou a persegui-lo, e ele tendo que acelerar e fugir, ele acabou deixando tudo isso para trás. Tudo. Ficou posição, ficou dinheiro, ficou alimento, ficou ali os animais. Levante a mão para o céu. Quem tem uma chamada de Deus, no início da caminhada, ele pode perder muita coisa. E eu que eu diga, perde muita coisa. Amém? Mas logo em seguida nós vamos ver o grande propósito de Deus na vida de Jacó. Baixa a mão. Jacó fica sem nada. E ele tem uma viagem pela frente. Ele não tem um armamento para se defender. Ele está desprovido de mudas de roupa. Ele está desprovido de alimento. Porque nós vimos ali no texto, quando ele chega naquele lugar chamado Luz, que depois passou a ser Betel, ele coloca uma pedra para o travesseiro. Era tudo que Jacó tinha, era uma pedra. Ele coloca aquela pedra, tinha ali um pouquinho de azeite em seu cinto. E ele vai dormir cansado daquela fuga, daquela perseguição. Ele vai dormir sozinho no meio do nada, escuro, à noite. Lugar completamente ermo. E lá está Jacó, descansando. Porque eu quero vos dizer uma coisa. Quem tem Deus, tem paz. Amém? Quem tem Deus, querido, tem paz. Baixa a mão. E Jacó vai dormir. E ele tem um sonho. Ele tem uma revelação. Ele vê o céu aberto. Amém? E olha o detalhe. Ele disse que viu o céu aberto e uma escada que ia da terra aos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Os anjos subiam e desciam. Amém? E lá em cima da escada estava Deus. Como é glorioso. E Jacó fica maravilhado. Ali Deus se revela para ele. Ali Deus está dizendo: Jacó, estou contigo. Eu sou teu Deus. Tu pode ter perdido tudo, tu pode ter renunciado aos teus amigos, a tua vida social, as mentiras do pecado, as ilusões do mundo. Tu pode ter renunciado a tudo, mas eu estou aqui contigo. Deus podia dizer: Jacó, eu não estou com o mundo. E o apóstolo João diz assim, querido: aquele que ama o mundo e o pecado, o amor do Pai não está com ele. Amém? Então ali Jacó, ele renunciou tanta coisa. Só pela promessa de Deus, só pelo amor que ele tinha com Deus, só pelo desejo que ele tinha de ter aquela revelação de Deus para a vida dele. O amor de Deus falou mais alto, acima de tudo e de todos em seu coração. E aí chamou a atenção de Deus. Ali Deus se focou em Jacó. Depois nós vimos lá no livro do profeta Miqueias, Deus diz assim: eu desprezei Esaú, rejeitei Esaú, vou banir a descendência dele da face da terra, mas amei a Jacó. Dá uma salva de palmas para Jesus. Deus faz separação entre os seus e os que não são, entre os que servem a Deus e o que não serve, entre o que crê e o que não crê. Ele faz separação, querido. E aqui nós vamos ver, quando Jacó desperta do sono, daquela visão, ele diz assim: quão sobrenatural esse lugar. Levante a mão para o céu. Tem pessoas que vêm aqui e até ficam assustadas. Mas esse lugar aqui não é natural. Aqui tem um Deus sobrenatural. Amém? Aqui não é religião. Religião nós vamos ver logo em seguida. Aqui é um lugar onde Deus aparece, onde Deus se manifesta. A casa de Deus é seguida por sinais. Não só essa, mas como várias. Onde tem Deus,
tem sinais. Onde não tem sinais, é estranho, porque aí foge da palavra. Então, Jacó já vinha recebendo sinais. Ele viu, naquela visão, a glória de Deus. Como é glorioso. Baixa a mãozinha aí. E ele, impactado, ele diz: Deus está nesse lugar. E eu não sabia. Ele está obedecendo a Deus, está no caminho do Senhor. Você nem imaginava que Deus estava tão presente na vida dele. Ele imaginava. Mas Deus estava presente. Deus estava ali. E ele disse: quão glorioso é esse lugar. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E Deus está aqui. Aleluia. Essa é a casa de Deus. Ele está nesse lugar. E ele vai lá e pega aquela pedra que era travesseiro. E vai fazer um marco, um propósito com Deus. Levante a mão para o céu. Ele vai colocar aquela pedra, representa um propósito com Deus. Deus gosta de propósito, de aliança. Deus gosta de voto. Deus se agrada de pessoas determinadas. E ali Jacó coloca aquela pedra, vai pegar aquele azeite e vai colocar, vai ungir a pedra. E vai fazer um voto ali, ele vai tomar um propósito. Ele diz: Senhor, se tu me guardares em paz dessa viagem, me dê proteção, me dê pão pelo caminho, alimento, e me dê vestimentas. Ele não tinha nada. Olha agora o contexto. Ele está pedindo para Deus, está dependendo de Deus. Mas Senhor, de tudo que tu me deres, certamente, não é voluvelmente, é certamente, eu te darei o dízimo. Amém? Às vezes a pessoa fala tanto do dízimo, mas já está aqui, lá em Jacó, há 2400 anos antes de Cristo. Já está lá. E ali está aquele propósito de tudo que tu me der. Não é de alguma coisa. Não é daquilo que eu acho que é pouquinho, aí eu dou. Não é aquele troquinho, eu vou dar minha ofertinha, é o dízimo. Aí Malaquias diz assim: roubará o homem a Deus? Roubará? Vós me roubais nas ofertas e nos dízimos. Jacó está dizendo: eu vou ser fiel contigo. Eu vou tomar um voto, eu vou tomar um propósito. Eu vou colocar o óleo aqui, nessa pedra. E ali, Deus também escreveu lá em cima. Querido, Jacó sai daquele lugar que ele coloca o nome de Betel. Olha, quando Deus é com a pessoa, você pode não ter nada. A Bíblia diz que o homem de Deus, mesmo não tendo nada, eu já passei por isso, não tinha só uma muda de roupa, não tinha nada, mas tem o poder de enriquecer a muitos, não é um nem dois. Quantos entraram aqui e prosperaram? Quantos chegaram aqui e ficaram abençoadíssimos pela unção que verte por essas mãos, que um dia Deus chamou do pecado, mas que hoje derramou unção? É Deus. Eu não tinha nada, mas tem unção. Quando você não tem nada e tem a presença de Deus, querido, você tem tudo. Não só para ti, mas para abençoar uma multidão de pessoas. Jesus Cristo, vamos lá no Novo Testamento, rapidinho. Jesus Cristo, ele disse assim: os pássaros têm seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ele não tinha casa. Um dia Deus falou isso para mim. Eu digo: Senhor, eu tenho tantos anos de ministério, eu estou levando tanto tempo a tua obra, e fazendo isso eu não tenho uma casa para morar. E sabe o que Jesus disse para mim? Meu servo, quando eu estava na terra, eu também não tinha. Amém, Jesus. Mas, quando ele estava pregando para mais de 5.000 pessoas, 5.000, faz assim com a mãozinha, 5.000. Tinha mais de 5.000. Ele estava pregando, ele não tinha nada, mas era o Filho de Deus. Ele tinha Deus. Ele podia dizer: gente, eu não tenho dinheiro,
Eu tenho só a palavra, não tem como fazer nada por vocês. Aqueles mais de 5.000 pessoas estavam famintas. Não só espiritualmente, mas de pão. Aí ele disse, que alguém tem alguma coisa? Tu vê que tudo começa com uma oferta? Tu vê que a grande bênção começa com uma oferta? Aí se apresenta um menino. O menino estava disposto a receber a bênção de Deus. Ele disse assim, eu tenho aqui 5 pão e 3 peixinhos. Se é que ajuda. Jesus pegou e disse, obrigado filho pela oferta. Vou levar a oferta para o Pai. É assim que faz o sacerdote, é assim que eu faço. Eu apresento para Deus o teu sacrifício. E ali, Jesus levantou e agradeceu o Pai. Ele não tinha nada. Ele não tinha dinheiro. Mas ele tinha o Pai. E quando ele desce aquela bandejinha, desceu. Ele diz, traz uns cestos. Mas era só uma bandejinha. Mas agora a bandejinha com 5 pão e 3 peixinhos já tinha a bênção de Deus. Já tinha a unção de Deus ali. Ele disse, vem aqui, derramou. Quando derramou no cesto, o cesto encheu. Aí ele pega o cesto cheio e enche o outro. Quando ele enche o segundo, o primeiro não esvazia. Ele vai enchendo o terceiro. E alimentou mais de 5.000 pessoas. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Amém? Aleluia. Querido, ali Jacó recebe a bênção de Deus. Ele está saindo para a casa do seu tio Labão. Ele vai lá e lá Deus é com ele. Lá Deus está sempre abençoando, protegendo e prosperando Jacó. Quando Jacó volta, levante as mãos para o céu. Ele vai passar por aquele caminho. Jacó vem com caravanas. Jacó vem com esposa, filhos, vem com muita fazenda, vem um homem rico com rebanhos. Ele foi com a roupa do corpo e está voltando rico, está voltando abençoado. Está vendo o que é um propósito com Deus? Está entendendo o que é um propósito com Deus? O que é uma fidelidade com Deus? Está entendendo o que é andar na verdade com Deus? É sobrenatural. Dá uma salva de palmas para ele. Quero que você entenda uma coisa. Você talvez não tenha prestado atenção. Quando Jacó tem a visão, ele viu que os anjos subiam e desciam. E a escada levava aos céus. Você já notou que o que levava aos céus não era uma escada rolante? Você já notou que levar aos céus não é uma rampa que pode subir correndo? Não, era uma escada. O que tem numa escada? Degrau. Degrau por degrau. Amém? Subir uma escada correndo, querido, não dá. Eu gordinho assim, sem chance. É degrau por degrau, mas degrau por degrau nós subimos. Amém? É degrau, não é ficar parado na escada, mas é degrau por degrau. Quer dizer o quê? Propósito em cima de propósito. Não é só um degrau. Às vezes, eu fiz isso e Deus já abençoou e está tudo certo. Não. É propósito em cima de propósito. Todo ministério, tudo que vem de Deus para a tua vida é degrau por degrau. Amém? Hoje eu tomo um propósito, amanhã eu subo mais um degrau, amanhã eu vou fazer melhor. Não, mas dá para melhorar, vou subir mais um degrau. E assim você vai subindo até chegar no céu. Amém? Agora quer ver uma coisa? O mundo anda aí com medo de um vírus que não aparece. É o cara mais famoso mundial, porque ele é invisível e botou medo no mundo inteiro. Esses dias a pessoa me disse assim, daqui a um pouquinho vai acabar o pânico. Não, acabar não. Agora é a vez do coronavírus.
Ele tomou as redes sociais, ele tomou os meios de comunicações. Vocês já viram que terminou os homicídios, terminou os assaltos, terminou o feminicídio, suicídio, outras doenças que estão matando degeneradamente, câncer, infarto. É que o Covid-19 está na moda. Quando ele sair de moda, se prepara para outra cachoeira de pânico, porque tudo isso que está reprimido de má notícia vai descer que nem uma cachoeira. Vai. E vai renovar o pânico, pelo menos na vida daqueles que não têm Deus. A pessoa nem vai se curar de um, já vai vir outro. Olha, aumentou o número de suicídio, é que estava o medo, só que ele não tinha sido anunciado. Vai vir aquela cachoeira de má notícia. Querido, quem serve a Deus não vive de má notícia. Quem tem Deus no coração, eu mesmo nem olho notícia. Eu procuro olhar para o céu e confiar no Senhor, que me guarda não só de um vírus, mas de bactéria, de doença, de perigo, de assalto, do homem mau. Tantos perigos estão ali fora, mas se não é a nossa hora, Deus vai nos guardar. Como guardou Jacó, estava sozinho no meio de um lugar deserto, sem segurança, sem polícia, sem proteção, sem hospital, sem restaurante, mas Deus estava ali com ele. Degrau por degrau para chegar no céu. Quando as pessoas estão em pânico, as pessoas começam a olhar para cima. Ai, Jesus, manda o anjinho da guarda. Manda o anjinho para guardar. A morte está aí. Manda o anjo. Isso é religião. Tem um ditado que diz assim: só se lembra do santo no dia de tempestade. É verdade ou não é? Talvez eu estava vendo no avião, eu já falei isso aqui, mas... E o avião começou a ter umas turbulências, entrando no Rio Grande do Sul em junho, e aquele avião começou a sacudir, e daqui a pouco o comandante falou lá: olha, senhores passageiros, nós vamos fazer uns desvios, porque o avião está passando por muitas turbulências, mas até agora tudo bem. E a gente olhava a janela, aquela chuva, aquele chuvisco, e da noite, relâmpago, e tinha uma senhora do meu lado que pegou um colarzinho assim, que tinha umas bolinhas, e começou... E ela passava bolinha por bolinha, e eu olhei assim, eu digo: será que agora vai resolver? Anjinho, anjinho, desce, desce, anjinho. O que diz na palavra? Os anjos ao redor dos que o temem, e os livra. Deus mandou anjo do céu para guardar Jacó? Não. Se você lê aqui, o que acontecia lá? Os anjos subiam e desciam. Querido, se sobe é porque já está embaixo. Os anjos já estavam acompanhando Jacó. Eles simplesmente subiam e desciam, levando promessa e trazendo a bênção. Onde Jacó andava achando que estava sozinho, os anjos do Senhor o acompanhavam. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, daqueles que obedecem, daqueles que se submetem a Deus, e os livra. Vamos nos colocar em pé. Essa palavra hoje nos enriqueceu. Essa palavra hoje nos levou à obediência, nos levou mais perto de Deus. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero adorar Deus com você, eu quero buscar agora a glória.